Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Teacher Cláudia Kremer e vamos para mais uma aulinha hoje. Essa aqui é a Shanti, a minha companheira de aulas. Bom, hoje nós vamos falar sobre o temido verb to be, temido, odiado pelos brasileiros, verb to be. Por quê? Porque sempre nos cursos, nas aulas de escola, o professor começava com ele, né? Então, eu adquiri uma estratégia diferente. Eu começo por outros verbos, porque eu sei que a maioria dos alunos tem pânico do verb to be. O que nós podemos falar sobre esse verbo em inglês? Bom, primeiramente, ele é um verbo 2 em 1, ou seja, ele significa duas coisas. Ele significa, primeiramente, ele pode ser o verbo ser ou o verbo estar, tá? Começando por aí, tá? Que ele já fica um pouquinho diferente dos outros. Eu sempre digo que há dois mundos: o mundo do verb to be e o mundo dos outros verbos em inglês, tá? Mas ele não é difícil. Ele só é diferente dos outros. Podemos dizer assim, tá? Então, vamos aprender a conjugar o verb to be agora, para ver que não há dificuldades nisso aí. Vamos conjugar primeiramente de maneira completa, tá? Nós temos aí os pronomes pessoais, que nós já aprendemos em outra aula, e agora vamos colocar o verb to be, que pode ser então ser ou estar, dependendo aí do contexto da nossa frase, tá? Então vamos lá. I am, que na forma coloquial, na forma falada, ele pode ser abreviado para I'm, que significa então eu sou ou eu estou. Bem, depois nós temos o you are ou your, que significa você é ou está, ou tu és ou estás. Em seguida nós temos o he is ou his. Ele, para masculino, lembram? Ele é ou está. Em seguida, nós temos o she is ou she's. Ela é ou está. It is ou it's, abreviado. Ele ou ela, para coisas, animais, objetos, lembram? É ou está também. Depois nós temos os plurais, as pessoas do plural. We are ou we're, nós somos ou estamos. You are ou your, vocês são ou estão. E they are ou they're, eles ou elas são ou estão. Então, nós temos que memorizar que, diferentemente dos outros verbos, que segue sempre a mesma coisa para todas as pessoas, apenas acrescentando um S, lembram que eu já expliquei sobre isso numa outra aula? O verbo to be, então, tem essas três conjugações: o am, o is e o are, tá? Nós só temos que saber onde colocá-las. Podemos pensar assim, o I sempre vai ser com am, tá? I am. Depois, a terceira pessoa, que é o he, she, it, é com is. E depois as outras pessoas, you, we, they, é are, certo? Diferentemente dos outros verbos também, na forma negativa, nós não temos com verbo to be, não temos verbo auxiliar, ele não tem necessidade de usar verbo auxiliar com verbo to be. A forma negativa nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos acrescentar o not depois do verbo. Então vamos fazer aí a forma negativa: I am not, ou abreviado I'm not, eu não sou ou não estou. You are not, ou you aren't, você não é ou não está. He is not, ou he isn't,
ele não é ou não está. She is not ou she isn't. Ela não é ou não está. It is not ou it isn't. Ele ou ela neutro não é ou não está. We are not ou we aren't. Nós não somos ou não estamos. You are not ou you aren't. Vocês não são ou não estão. E they are not ou they aren't. Eles ou elas não são ou não estão. E como é que nós vamos fazer perguntas com o verbo to be? É simples também, não precisamos de verbo auxiliar, tá? Nós vamos colocar o verbo em frente ao sujeito. Então, em vez de I am, nós vamos falar am I? Em vez de you are, nós vamos dizer are you? Em vez de he is, nós vamos dizer is he? Is she? Is it? Are we? Are you? E are they? Então não tem mistério. O verbo to be, na pergunta, ele passa para frente do sujeito. Ok? Ele vai estar no início da frase. Há uma inversão aí, tá? Então vamos fazer um exemplo fácil aí para vocês memorizarem. He is a teacher. Ele é um professor. Negativa. He isn't a teacher. Ele não é um professor. E na pergunta, is he a teacher? Certo? Então, acho que não fica dúvidas aí nessa explicação, tá? O verbo to be não é esse monstro que todos pensam aí. Ele é apenas um verbo diferente dos outros, porque ele tem aí essas 3 conjugações, diferentemente dos outros verbos, que é normalmente a mesma, só acrescenta um S, ES ou IES na terceira pessoa, tá? Eu acho que ficou aí uma explicação curta, sucinta. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Numa próxima aula, vamos falar aí sobre o verbo to be no passado. Porque isso que nós vimos hoje foi o verbo to be no presente, ok? So, it is black. Ela é preta, ok? Aí mais um exemplo para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se gostaram desse vídeo, curtam o canal, curtam o vídeo, ativem ali o sininho. E era isso, até a próxima aula. Beijos!